É uma satisfação falar numa sessão em que Vossa Excelência está presidindo. Quero cumprimentar os senhores senadores, senhoras senadoras, os ouvintes da Rádio Senado e os telespectadores da TV Senado. Nesta sexta-feira, dia 4 de abril, haverá em todos os lugares do Brasil a desincompatibilização daqueles que ocupam cargos, inclusive governadores, prefeitos, etc., para concorrer a outros cargos. É o caso, por exemplo, do meu estado, onde o governador, que está sob júdice até hoje, porque o processo de cassação dele, ocorrido no TRE, ainda não foi julgado no TSE. Isso é lamentável, porque, quer dizer, o governador ganhou o mandato, mesmo fazendo corrupção, ficou no mandato aí os 4 anos, sai agora para disputar o Senado, na esperança de ter, portanto, o mandato de senador, para que o julgamento das ações contra ele tenha que subir agora para o Supremo, já que ele, se viesse a ganhar, teria o chamado foro privilegiado. Na verdade, não é privilegiado porque ele se livra de ser julgado por instâncias inferiores, mas ele vai estar sob o julgamento do Supremo. Eu fiz aqui já várias denúncias contra esse governador, que colocou o meu estado numa situação nunca antes vista, para usar o termo do ex-presidente Lula, nem lá no estado, nem no Brasil todo. Eu fiz aqui, inclusive, uma leitura na semana passada sobre uma matéria publicada pela Folha de São Paulo, em que diz que a gestão de Roraima, sob o comando desse governador, eleva a dívida e investe menos. O Estado gastou 850 milhões a mais do que arrecadou e teve o maior déficit do país. Veja bem, um Estado pequeno, que recebe proporcionalmente muito mais recursos do que estados grandes, teve o maior déficit, quer dizer, foi o que mais gastou e o que menos arrecadou. Então, é incompreensível isso. E eu fiz essa denúncia aqui, senador Rubem Figueiredo, e encaminhei a matéria para a Procuradoria-Geral da República, para o Tribunal de Contas da União, para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Ministério Público do Estado de Roraima e para a Controladoria-Geral da União. Já tive uma resposta do TCU, do Tribunal de Contas da União, vazado nesses termos. Senhor senador, com meus cordiais cumprimentos, registro o recebimento do ofício número 033 de 2014, mediante o qual Vossa Excelência solicita providência do TCU no sentido de apuração e responsabilização em relação a fatos expostos em matéria do jornal O Estado de São Paulo, do último dia 22 de março, próximo passado. A propósito, informo que o mencionado expediente, autuado nesta casa como recurso extraordinário número 51.128.107, dígito 3, foi remetido à respectiva unidade técnica para a adoção das providências pertinentes. Então, o TCU já está tomando providências. Eu espero que a CGU também tome, espero que a Procuradoria-Geral da República também tome, porque existem recursos federais aqui, aliás, talvez seja a maioria dos recursos sejam federais, mas tem recursos estaduais também, daí porque o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado também tem que se pronunciar. E eu vou continuar cumprindo o meu dever de cobrar providências para sanar essas corrupções que têm acontecido no meu estado sob o comando desse cidadão que está como governador. As revistas Época e Veja já publicaram, inclusive, a foto aérea da mansão que ele construiu nesse período que está no governo, tendo saído da condição de empresário falido para governador multimilionário. Quer dizer, então é lógico que não foi com recursos inerentes ao cargo de governador que ele fez isso. E vou ler aqui algumas manchetes, senador Rubem Figueiredo, recentes sobre a questão do meu estado.
Todas as matérias foram publicadas na Folha de Boa Vista. Primeiro, o governo roraimense diz que desconhece situação de brasileiros supostamente presos na Venezuela. Senhor presidente, eu já fiz vários pronunciamentos aqui também denunciando essa questão dos brasileiros que estão presos, que são vítimas de extorsões, que são vítimas de agressões na Venezuela, noticiados de toda forma. E o governo do Estado diz que desconhece a situação dos brasileiros supostamente presos na Venezuela. Ora, então é incompreensível que nós de Roraima, que somos o ponto do Brasil que está colado com a Venezuela, que faz fronteira com a Venezuela, o governo do Estado desconheça essas prisões. Até porque a maioria dessas pessoas ou moram em Pacaraima e vão à Venezuela ou a turismo ou a negócio, como também vão da capital do Estado e até do Amazonas. E tem muitos. Eu estarei na próxima semana na reunião do Mercosul, já tendo sido aprovado aqui na Comissão de Relações Exteriores um requerimento meu para ir uma missão da Comissão de Relações Exteriores, mas eu também vou falar lá na reunião do Mercosul na semana que vem, para que também o Mercosul, através do seu parlamento, vá à Venezuela. Já que agora a Venezuela é membro do Mercosul, ela tem, portanto, que se subordinar às regras do Mercosul. E uma das regras que existe é justamente o respeito à pessoa humana, aos direitos do cidadão e, sobretudo, a questão do item democracia. E não bastasse o governo desconhecer, quer dizer, como se ele estivesse lá no Rio Grande do Sul, o Roraima fosse lá no Rio Grande do Sul, na outra ponta, onde não existe problema com os países vizinhos, nem com o Uruguai, nem com a Argentina e nem com o Paraguai. Mas vamos ver outros descalabros que seguem acontecendo ainda nesse desgoverno, porque hoje é que ele deve se desincompatibilizar. Olhe uma matéria. Professores dizem que se veem obrigados a comprar material pedagógico para a escola. Quer dizer, além das escolas estarem caindo aos pedaços, a professora que já ganha mal ainda tem que comprar o material para poder dar aula. Isso não pode acontecer num Estado onde haja, de fato, governo e um governo que estabeleça prioridades e cumpra. Mais outro depoimento aqui do do presidente do Conselho Regional de Medicina. Diz: Roraima só conclui 16% das ações em saúde. 16%. Quer dizer, é um governo que não cuida da educação, nem da saúde, e que, infelizmente, diz para todo mundo que eleição em Roraima só se ganha com muito dinheiro e com o poder, e que ele tem as duas coisas na mão. Mais uma matéria aqui na Folha de Boa Vista. A situação da saúde do trabalhador em Roraima é grave, diz o dirigente do Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador. Vai mais aqui um pronunciamento do deputado estadual Flamarion Portela, esposo da senadora Ângela Portela, dizendo que falta prioridade nos gastos feitos pelo governo. E, palavras do deputado, não tem dinheiro para reajustar o salário dos técnicos, mas tem para criar uma agência reguladora, quer dizer, mais um órgão público. Outra matéria, agentes penitenciários protestam para cobrar farda ou auxílio fardamento, quer dizer, os agentes penitenciários não têm farda e eles cobram para ter ou receber a farda pronta ou o auxílio fardamento, e nenhuma coisa nem outra. Outra matéria aqui, pontes quebradas isolam produtores rurais. São inúmeras as pontes quebradas nas vicinais de terra, porque nem asfalto a maioria não tem, e que pontes de madeira caem, que se quebram, uma atrás da outra, aliás. Depois, o governador, nesses últimos dias, pressionou sobre todos os aspectos a Assembleia para aprovar a chamada PEC das terras, porque esse foi um outro ponto de descalabro do governo. O governo da União, o governo federal,
repassou para o Estado terras que eram do antigo território federal de Roraima, portanto estavam registrados em nome do governo federal, e o governo federal nada mais fez, com atraso inclusive, do que repassar essas terras para Roraima de volta. Em resumo, o que se fez então com essas terras que foram repassadas? Se fez um verdadeiro assalto, uma verdadeira grilagem de terras, em que o avião do governo do Estado foi 68 vezes a uma fazenda do Mato Grosso e 28 a um município do Amazonas chamado Moura. E o que eles faziam, senador Rubem Figueiredo? A fazenda, o nome dela era Juara, Juara. Não sei por que razão, o avião do governo foi 68 vezes lá. O certo é que eles conseguiam fazer várias manobras. Uma delas era pegar testas de ferros lá, comprarem papéis no município de Moura, ao qual Roraima já pertenceu quando era Amazonas, e pegavam esses documentos e esquentavam, vamos dizer assim, no linguajar popular, nos cartórios, pagando, portanto, não sei para quem, se para o cartório ou para algum herdeiro da pessoa, o certo é que ficavam com títulos falsos, na verdade, para pegar essas terras que tinham sido repassadas para Roraima. Isso é notório, tanto é que ele fez tudo para aprovar esse PEC das terras, para dar legalidade à questão das picaretagens que fizeram. Outra coisa grave, senador Rubem Figueiredo, é quanto ao Iteraima, que esse negócio das terras o órgão que cuida é o Iteraima. A polícia, o Ministério Público, já afastou o presidente do Iteraima, que imediatamente conseguiu que o titular do cargo de deputado federal, de quem ele era suplente, saísse do cargo para ele assumir aqui o mandato de deputado e assim os processos contra ele passarem aqui para a segunda e terceira instância. Então o Iteraima fez todo tipo de negociação, todo tipo de corrupção com essa questão das terras. E ainda isso está sob júdice, demorando demais, por sinal. Outra agressão, essa considero muito maior do que todas, que foi a má utilização dos recursos dos servidores que pagam para o Instituto de Pensão dos funcionários do Estado, pagam para poder ter amanhã a sua aposentadoria, para ter amanhã pagamento de vários direitos que ele tem, eles pagam. Não é dinheiro do governo, é dinheiro do salário deles. E, no entanto, o governo não só mudou o banco oficial onde ficavam depositados esses recursos, que rendiam um percentual mensal, e colocou num outro banco particular. Já mudou a direção do IPE e essa situação continua muito forte ainda. Então eu queria realmente registrar, no momento que coincide com a saída desse governador para disputar outro cargo, quer dizer, um homem que fez tudo isso ainda é capaz de ser candidato, porque a maioria dessas denúncias não foram apuradas e julgadas, portanto, teoricamente, ele é um ficha limpa, mas é mais suja do que a de muitos que já foram julgados. E eu espero muito que o tribunal, não só o Tribunal Superior Eleitoral, quanto à questão do julgamento do mandato dele, que, repito, desde 2011, no ano seguinte à eleição, esse processo aconteceu a cassação em Roraima, veio para cá, o Ministério Público deu um parecer arrasador e até agora não julgaram. Eu espero que nesse mês de abril julguem, porque senão vamos chegar no dia da convenção com pessoas penduradas na decisão judicial e que não ficam atingidos pela lei da ficha limpa porque não houve julgamento. Isso não é possível, é preciso que chegue às eleições com tudo que é recurso, tanto eleitoral quanto de ordem criminal, etc., julgados, para que realmente pessoas com ficha suja não possam se passar com ficha limpa porque o judiciário não os alcançou, não julgou os seus casos. Então eu espero que a decepção que o povo de Roraima passou na eleição passada
com cenas horríveis de corrupção, de desmandos eleitorais com abuso do poder econômico, do poder de autoridade, enfim, todo tipo de transgressão foram feitas nesse período. E eu quero terminar, senador Rubem Figueiredo, pedindo a Vossa Excelência a transcrição na íntegra dessas matérias, para que fique registrado nos anais do Senado, de que aqui teve um senador que denunciou todas essas maracutaias e corrupções desse atual governador, se assim posso chamar, que está se desincompatibilizando hoje. Para que não se diga amanhã que ninguém levantou a voz para denunciar, ninguém tomou providências para pedir providências como eu fiz. Então, quero deixar minha mente tranquila, minha consciência tranquila de que fiz a minha parte. Cabe agora à Justiça e ao povo de Roraima fazer a sua parte, porque não dá, senador Figueiredo, para ficar assistindo isso, porque isso já maltrata o povo brasileiro desde 1914, quando o Rui Barbosa, que está aqui no seu busto no nosso plenário, dizia de que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Então, esse é o sentimento que não só o eleitor tem, porque ele acha que então iguala todo mundo por baixo. Se acontece um caso como desse governador, a impressão que fica para o eleitor é que quem tem dinheiro, quem tem poder, realmente não é atingido pela justiça. Ao mesmo tempo que aquele cidadão simples, que é honesto, trabalhador, ele vê essas coisas, ele chega a ter realmente vergonha de ser honesto. Porque diz que vale a pena eu ser honesto se outro fulano, que era um empresário falido, hoje vira um homem rico, poderoso, em face do poder público que ele exerceu. E mais grave foi o que aconteceu ontem. A lei estadual já previa que os ex-governadores teriam direito a 2 seguranças durante o período pós-passagem pelo governo. Pois ontem esse governador conseguiu passar de 2 para 6 o número de PMs que farão a sua segurança. Ora, sabe qual é a relação dos PMs em relação à população, senador Figueiredo? 1 para 300. 1 policial para 300 habitantes. E o governador sozinho vai ter direito a 6 seguranças. E o nosso Estado precariamente atendido, aliás, se diz que nem é atendido na parte de segurança, porque até gasolina, viaturas, tudo falta. E o governador agora sai do cargo com todas esse rol de arbitrariedades, com 6 seguranças para ficar à disposição dele. Infelizmente, isso foi aprovado pela Assembleia Legislativa do meu Estado. É um absurdo que eu espero que a gente possa corrigir, porque não é justo que enquanto uma pessoa tem 6 PM para dar conta, o resto da população, o grosso da população, tem apenas 1 PM para cuidar de 300 habitantes. Senador Cristóvão, ouço Vossa Excelência com muito prazer. Senador Mazarildo, eu até gostaria de estar mais ao par da situação de Roraima para poder fazer referência especificamente ao seu Estado. Entretanto, pelo que eu conheço do senhor, eu quero manifestar minha solidariedade em relação às posições que o senhor tomou aqui. E dizer que uma coisa, independente de ser o senhor ou não ser o senhor, já chama atenção. Um empresário que vira governador quando suas empresas não estão bem e sai do governo rico. Ninguém consegue ficar rico na política a não ser ganhando dinheiro ilegal. Com o salário de governador, salário de senador, que é um bom salário, eu diria, é um ótimo salário o nosso, mas não dá para ficar rico. No máximo, fazer um pezinho de meia para os filhos e netos receberem alguma herança do apartamento onde se mora e um pouco mais.
Então, eu quero manifestar minha solidariedade. Mas, sobretudo, eu quero falar sobre o senhor chamando a atenção aqui de uma coisa que está acontecendo hoje no Brasil inteiro. A partir de hoje, nós temos 15 governadores novos. E a gente não sabe o nome de quase nenhum deles. De repente, é como se houvesse um terremoto político do tamanho daquele que está acontecendo no Chile nesses dias. E ninguém está dando a menor, senador Rubem, importância a isso. Eu creio que nós temos que mudar a legislação para fazer com que um governador, um prefeito, não possa renunciar para ser candidato. Ninguém pode impedir uma pessoa de renunciar. Muito bem, mas não seja candidato antes de terminar o seu mandato. Deveria ser uma regra, ninguém se candidata no ano em que está ainda o seu mandato. Isso eu acho que hoje é mais importante do que a reeleição. Porque o que a gente vê é quem está no poder, sai do poder faltando 6 meses, 3 meses para começar as eleições, e tem todo esse poder ainda, além de ter o vice-governador que foi seu, para ele se candidatar a senador, a deputado, ao que seja. Eu tenho a impressão que o Brasil seria melhor se hoje nós estivéssemos continuando com os mesmos governadores e cada um deles se preparando para terminar o seu mandato até o fim do ano, preparando seu discurso de transmissão de posse e seu lugar na história, pelo menos por 4 anos, até se candidatar depois a outro cargo. Ou pelo menos 2 anos, se candidata a vereador ou prefeito de sua cidade. Então, o senhor trouxe esse assunto que nós realmente precisávamos um dia discutir. Esses terremotos que nós temos, 6 meses antes das eleições no Brasil inteiro, por força do tal da desincompatibilização. Eu acho que um dia a gente deve discutir esse assunto. Perfeitamente, senador Gustavo. Também concordo com Vossa Excelência, porque, na verdade, no caso desse governador e de outros, ele sai sem ter sido alcançado por um julgamento, o vice, que é seu, portanto, que compartilhou a administração com ele, assume para trabalhar para ele, ser reeleito governador, e trabalhar para o governador que saiu ser senador ou deputado federal. No caso, a maioria vai para o Senado. Então, na verdade, é uma desproporção muito grande. Se alguém tem esses direitos todos, quem vai concorrer com eles está em desigualdade. E nós temos realmente, como disse o senador Cristóvão, de discutir essa questão. Espero que nessa nova legislatura a gente possa, de fato, concretizar uma reforma política por inteiro, uma reforma eleitoral por inteiro e também várias outras reformas, como a tributária, que são necessárias, de fato aconteçam. Acho que devia ser até um compromisso de todo mundo que foi eleito agora em outubro, de, no primeiro ano de mandato, logo, cuidar dessas reformas, porque senão, toda vez só vai se cuidar da reforma quando está terminando o mandato. E aí os interesses são muitos, prós e contras, e termina não saindo nada. Então, quero encerrar, senador Rubem Figueiredo, pedindo a transcrição das matérias que aqui referi.